Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, de todos. Que todos possam sair daqui melhores que chegaram e encontrar tudo aquilo que buscam, pois esse é o objetivo de espaços como esse, oferecer um espaço de caridade, um espaço voltado para o acolhimento fraterno. Fraterno vem de frater, de frátria, que é muito diferente de pátria, que vem de pai, ou de mátria, que vem de mãe. Frátria vem de irmãos. Então, aqui é um espaço de irmãos, de pessoas que estão no mesmo barco, no mesmo trânsito evolutivo, se ajudando, se amparando, orientados pelos grandes luminares que já tiveram nesse mundo, dentre eles o próprio Mestre Jesus, que trouxe toda a verdade, e ela tem sido estudada aqui a cada encontro nosso, porque sabemos que é só através do conhecimento da verdade que a gente se liberta. A gente sofre única e exclusivamente por vivermos na ignorância. A ignorância não é um defeito. A ignorância é uma ausência. Assim como a escuridão é uma ausência de luz. E ela deixa de existir no momento em que a luz se manifesta. Então, nosso objetivo aqui é acender luzes, de alguma forma, na alma das pessoas, nas nossas próprias almas, para que nos tornemos iluminados um dia, por completo. Para que possamos entender os princípios que regem a condição humana, a nossa vida, e que a gente possa se orientar da forma mais adequada possível, alinhados com a própria natureza. Por que os dois irmãos estão de pé lá? Tem tanta cadeira aqui na frente. O cachorro está preso, pode vir. Pode vir. Aí, tem cadeira à vontade. Tudo certo? Então vamos dar início com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Muito bem. Boa noite novamente, bem-vindos os que estão vindo aqui pela primeira vez. Hoje é um dia voltado para tratamento, um dia para o exercício pleno da caridade, né? Onde todas as nossas equipes, todos os trabalhos aqui são voltados realmente para oferecer um amparo, um apoio espiritual, um apoio energético, oferecer, enfim, tudo que estiver ao nosso alcance, para que as pessoas possam encontrar forças e orientações, principalmente isso, para seguirem a sua caminhada. Nós temos cursos na casa também, eles acontecem às terças-feiras, dentre eles um curso que é aberto ao público, pode chegar, pode chutar a porta e entrar, não tem problema. É toda terça-feira às 8 horas, cada terça-feira é um tema. Temos também cursos meio únicos, que são para os trabalhadores, para os futuros trabalhadores, né? E se bem que esse ano já já encerraram as turmas, né? O ano que vem já começam novas turmas.
E é isso. Temos outros trabalhos também que a Célia vai falar aqui agora, vai dar os recados dela e explicar sobre esses trabalhos. Boa noite. Bom, a gente tem que falar toda semana, mas sempre tem gente nova. Esse trabalho que o Paulo está falando é o trabalho das marmitas que a gente prepara aqui todos os domingos para os moradores de rua. Esse trabalho sempre está precisando de voluntário, tá? Das 10 às 15 horas, para estar lá fazendo as marmitas ou a comida. Então, o Cláudio e a Malu, que são os coordenadores. Quem tiver interesse, deixa o nome na recepção. E depois tem uma outra turma que sai para entregar. Mas para entregar, a gente precisa conversar um pouquinho mais, que nem todo mundo está preparado para fazer esse trabalho. Às vezes a pessoa não volta muito bem, fica com dó deles, né? Se sente mal de ver a situação deles. Então, precisa estar bem fortalecido para ir para a rua, gente. Então é isso. A gente está precisando, inclusive, de voluntários para o dia 26 de outubro, né? No mês 11, ó. No mês 10 a gente já fechou. Então é isso. Então a gente também precisa sempre de coisas que vocês tenham na casa de vocês paradas, objetos, utensílios, roupas, sapatos, que a gente faz o bazar mensal aqui para manter o espaço. Então quem puder trazer para nós. Então é isso. Agora eu vou fazer a leitura do Evangelho da noite, que está no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo de 5 a 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado será salvo. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E Jesus ficou maravilhado ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. É isso aí. Jesus ficou maravilhado com esse homem, com a fé tamanha desse homem. Isso não é pouco, né? Para uma pessoa deixar Jesus maravilhado, essa pessoa deve ter algo de muito especial. E ela demonstrou isso nesse diálogo com Jesus. Demonstrou que sabia exatamente quem era Jesus, sabia exatamente da força que esse homem tinha, da capacidade que esse homem tinha de curar o seu criado, mesmo à distância. Né? Era como se Jesus tivesse um domínio do cosmos. Ele não precisasse nem tocar, nem estar presente, nem nada. A vontade dele, um verbo dele, já promovia a cura. Estivesse onde estivesse o doente e o necessitado. Então o homem sabia disso. O homem sentia essa grandeza. O homem sentia essa luz que irradiava de Jesus. E ele falou: não, eu não sou digno que você entre na minha casa, na minha morada. A gente ouve isso nas igrejas até hoje, né? Mas dizei uma só palavra que meu servo será salvo. Então Jesus ficou maravilhado. Falou: puxa vida, ele sabe que eu sou capaz de fazer isso. Ele sabe que eu sou capaz de dele, o amado servo dele. A paz que ele tanto ama. Aliás, gente, exegetas, estudiosos da palavra, o que é o exegeta? Ele faz a exegese, ele pega um texto, um diálogo antigo e contextualiza. Ele faz uma investigação histórica das tradições, dos costumes da época, para ele entender a profundidade daquele diálogo. E o que eles chegaram à conclusão nesse diálogo? Que é o primeiro diálogo. Jesus está diante de um caso de homoafetividade.
um homem que ama outro homem, que cuida do outro homem e quer curar este outro homem. Então veja que não existia, da parte de Jesus, nenhuma possibilidade de não cuidar disso. Então eu vou lá. Porque Jesus não fazia distinção de ninguém. Não fazia distinção de nenhuma condição, seja ela uma orientação sexual, se a pessoa estava... aliás, ele fazia questão de dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de ajuda, que precisam de inclusão, que precisam serem socorridos, atendidos. Porque o tratamento que se dava às mulheres, às minorias, na época, era um tratamento pior do que davam aos animais. E são justamente as pessoas que Jesus acolheu. Jesus acolheu a todos. Por que que o cristianismo deu certo e Roma teve que ceder e tornar o cristianismo a religião oficial do império? Por quê? Porque era uma massa de excluídos. Em média, cada cidadão romano tinha de 8 a 10 escravos. E o tratamento que era dado aos escravos, todos nós sabemos. E, dentre esses cidadãos, existiam as mulheres, que recebiam um tratamento horrível também. E os escravos, os excluídos, as mulheres que iam ao pensamento acolhedor e fraterno, aquela boa nova que tratava do amor como um princípio de relacionamento humano, solução para todos os males, solução para toda a falta, para todo o desequilíbrio do planeta. O que o Jesus veio trazer não foi pouco. Jesus ele trouxe uma solução poderosa, que é o amor. Eu falo isso sempre aqui. As pessoas não entendem o poder do amor. O amor ele é capaz de resolver qualquer coisa. As maiores dificuldades que nós temos estão relacionadas, por exemplo, às nossas culpas, aos nossos remorsos, à avaliação ruim, negativa que a gente faz de si mesmo, a dificuldade que a gente tem de se aceitar, de se aprovar, de gostar do jeito de nós, como nós somos. Então, tudo isso está relacionado a uma série de coisas. Tudo isso seria resolvido se nós aprendêssemos a nos amar. Por exemplo, que se entrar amor dentro desse contexto, acaba tudo isso, se dissolve tudo isso. Você deixa de ser teu próprio inimigo, você deixa de ter raiva de si mesmo, porque o sentimento de remorso, de culpa, de arrependimento, tudo isso está relacionado a um sentimento de ódio por si mesmo. E o ódio é um sentimento negativo. É um sentimento que denuncia a ausência do quê? Amor. Sem amor, o nosso ser sofre. Sofre o quê? Ele adoece, ele enfraquece, ele vibra em faixas, em frequências pesadíssimas. A nossa vida para de ter uma performance positiva. As coisas boas deixam de acontecer e a gente começa a atrair tudo de ruim. A gente começa a atrair a solidão, a doença, a dificuldade financeira, e aí a gente começa a culpar os outros. Ah, ninguém me ama. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. Ah, ninguém me compreende. A gente começa a destilar aquele rosário de reclamação, né, que já está pronto. O rosário da vítima, do coitadinho. E aí a gente não percebe que existe um princípio na natureza, que é o princípio do karma, da ação e da reação, da causa e do efeito, que é você tem que dar para receber. Aquela oração de São Francisco, aquilo é um compêndio que fala da lei do karma, de uma perfeita. Amar para ser amado. Compreender para ser compreendido.
É dando que se recebe. Agora, você quer ser amado, mas não consegue amar ninguém. Você quer ser compreendido, mas não quer compreender o outro. Quer ser aceito, mas não aceita aquele cara. Ali é homossexual, não, ali é drogado, não, ali é bandido, não, ali é negro, não, ali é pobre, não, ali é nordestino, não, ali é da direita, não, ali é da esquerda. Então você tem sempre você está sempre classificando as pessoas e querendo viver num mundo ajustado aos seus padrões internos, a sua visão reduzida, pequena, pobre e preconceituosa. Você é incapaz de aceitar o outro como ele é. E aí você quer ser amado, quer ser compreendido. Não vai acontecer isso nunca. Pelo contrário, você vai receber o oposto, a distância dos outros, a solidão. O filósofo Ralph Emerson dizia que quando fogem de eu sou as asas. E é verdade. As pessoas não compreendem que tudo que se passa com elas está relacionado às suas próprias escolhas, à sua própria visão de mundo, à sua maneira de se relacionar consigo mesma, com o outro, a sua dificuldade que ela tem de aceitar aquilo que é diferente, aquilo que não está ajustado aos seus modelos, aos seus padrões internos. Então, tudo isso traz profundos desequilíbrios na nossa vida. Então, Jesus mostrou ali esse relato que ele não faz nenhuma distinção, que para ele poderia ser sexual, prostituta, poderia ser ladrão, poderia ser reis, poderia ser cobradores de impostos, como ele ficou na casa de Zaqueu, poderia ser publicano, como o próprio Mateus, que ele transformou em seu discípulo. Então, Jesus, ele acolhia todos. Ele acolhia todos, porque ele enxergava muito além das convenções sociais, da máscara que as pessoas adotam para viver nesse mundo. Ele enxergava a frequência das pessoas. Ele enxergava isso. Jesus estava muito além desse mundo. Quando Mateus enfiou o dedo na cara dele e falou assim, tu és rei, ele disse, não, o meu reino não é desse mundo. Fica com esse mundo para você. Faça bom proveito. Eu só vim aqui testemunhar a verdade, dar um testemunho da verdade. Olha o papel desse homem. E aqui a gente fica agarrado nesse mundo, agarrado nos bens materiais, nas coisas, nas conquistas, né? A gente nem dorme, né? A nossa vida está sempre no futuro. Para eu ser feliz, eu vou ter que... O dia que eu conquistar isso, eu conquistar aquilo, eu vou ser feliz. Ou o dia que eu... Enfim, você está sempre colocando no futuro. O tempo passa e você vive igual aquele cavalo que tem uma cenoura pendurada aqui, ó. Ele anda para pegar a cenoura e não pega, entendeu? Passa a vida inteira correndo assim, ó, e não vê a paisagem, porque está hipnotizado pelos próprios desejos, pelos próprios sonhos, e não vive a vida. Ah, a pessoa tem 70 anos, olha, foi um piscar de olhos, eu estou aqui com 70 anos, eu nem vi o tempo passar. Não é que você não viu, você não estava presente enquanto o tempo passou. Você escolheu a ausência, você escolheu mergulhar num mundo imaginário, da sua própria imaginação, numa instância ilusória. Você viveu entorpecido todo esse tempo. Você deixou de dar valor às pequenas coisas, aos pequenos gestos, deixou de dizer a seu filho, sua esposa, deixou de passear com o teu cachorro, de colocar um pé no chão, de sentir a vida presente dentro de você. Não, você estava o tempo todo, né? Imerso no futuro. E é isso que acontece. Muito bem. Então, que a gente possa extrair desse texto e só o amor vale a pena. Só o amor é capaz de resolver qualquer questiúncula, qualquer problema, qualquer coisa. Se o amor estivesse presente na sociedade como um todo, a gente não precisaria de juiz,
de polícia, de advogado. A gente não precisaria de toda uma estrutura jurídica para defender isso ou aquilo. Imagine se a gente vivesse como Jesus nos propôs, né? Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para você andar 1000 metros, anda com N2. Se te levar em juízo para tomar a sua túnica, dá também a capa. Não resistas ao mal. Dá o que te pedem. Isso está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o tipo de texto que deve ser lido diariamente. A gente pode rasgar todos os livros do planeta. A gente ficar igual Gandhi dizia isso, né? Se a gente ficar só com o Sermão da Montanha, tá tudo certo. Ali está todo o caminho, toda a verdade, tudo aquilo que a gente tem que buscar para viver. Basta pôr em prática. Basta investigar, fazer uma exegese desse texto. Tentar entender a profundidade daquilo. Tentar entender que está toda a verdade universal. Então, portanto, não é religião isso, gente. É ciência. É entender que isso é científico. E que tudo que você faz, que está contra os princípios ali preconizados naqueles textos, tudo que você faz contrário àquilo, resulta em sofrimento. Então, o nosso sofrimento, as dificuldades que nós temos, estão relacionadas às ações contrárias ao que está posto ali. Como modelo, a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, ela cai por terra quando Jesus diz, por exemplo, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Elas não precisam guardar em celeiro comida, todo dia elas acordam e o Pai as alimenta. Mas a gente não. A gente é aflito, a gente não tem fé, a gente é preocupado. A gente perde o emprego, acha que vai passar fome, dificuldade, vai sofrer, vai isso, vai aquilo. Mas é coisa nenhuma. Se Deus não deixa faltar nada para uma ave, imagine para nós. Então a gente não entende isso ainda, a gente se desespera porque tem pouca fé. A gente ainda está vivendo a cegueira, na mais absoluta cegueira espiritual, porque a gente não vive a vida do espírito, a gente vive a vida da mente. É isso, a gente está aqui, não está aqui. Ó. Então a gente tem que descobrir onde está o eu. O eu não está aqui, ó. Ninguém fala eu, sou eu, é minha vez. A gente diz que a gente sabe onde é a morada do ser. A gente sabe, mas escolhe viver aqui. Tá certo, gente? Vamos na Machiva. Então, vamos respirando profundamente. Agora chegou o momento das vibrações. Aquele momento que nós vamos emanar as nossas melhores energias, melhores intenções. Primeiro, vamos ser gratos ao dia de hoje, por estarmos aqui reunidos, pelos nossos mentores espirituais, amigos, que tanto nos auxiliam. Vamos agradecer a toda a cúpula espiritual da casa, que muito antes de chegarmos já estavam no local, fazendo toda a preparação. E tenham a certeza que cada um aqui, a partir do momento que decide buscar uma assistência, a equipe espiritual já se faz presente para atuar no caso. Então, é muito importante o momento que vocês passarem aqui, dar completamente. Vamos agradecer pelo ar que respiramos neste momento, pelo alimento que temos, por tudo que foi criado para que tenhamos vida neste planeta.
pela infinidade de alimentos, pelos animais, por toda a vegetação. E vamos sempre nos lembrando que, por mais infeliz que estivermos, temos inúmeros motivos para agradecer, dentre eles estes que eu citei agora há pouco. E vamos agora buscar a imagem de Jesus, cada um ao seu modo. E vamos, juntamente com ele, vibrar pelo planeta Terra, por todos os habitantes, principalmente os povos que se encontram em guerra, fome. Vamos agora visualizar o nosso Brasil, todo o seu contorno geográfico em uma luz muito forte, muito amorosa. Vamos aos nossos lares, abrindo a porta principal. Vamos convidando a Jesus a entrar em nossa casa, pedindo a Ele que percorra todos os cômodos, e que abençoe a todos que ali estão e os que hão de chegar. Agradecendo ao Mestre, nós agora vamos pensar naquelas pessoas que gostaríamos muito que recebessem essas energias, que ouvissem essas palavras, trazendo a imagem delas na nossa tela mental. Encarnadas ou desencarnadas. Vamos agora enviar essas energias para as escolas que vierem à mente de vocês, casas de repouso, atos, áreas. Vamos enviando também essas energias para todas as pessoas que neste momento estão com a pretensão de estar abreviando a própria vida, que essas energias as fortaleçam para continuar a sua jornada. Por aquelas que trabalham pelos animais, resgatando, procurando um lar. Vamos enviar para todas as pessoas que estão em situação de rua, que elas se fortaleçam. Vamos agora aos nossos locais de trabalho. Visualizando toda a extensão do local, nós vamos trabalhando com a luz violeta neste local, transmutando toda a energia contrária. E que luzes safirinas adentrem, beneficiando aqueles que trabalham conosco. Vamos vibrar pelos hospitais do espaço, pelos nossos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, pelo Hospital Maria de Nazaré, do espaço, por todos os espíritos de todas as esferas do globo que trabalham resgatando, encaminhando os nossos irmãos tão necessitados. E vamos vibrar por esta casa, que nos acolhe pela matéria e pelo espírito, por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. Vamos centralizar agora as energias aqui no salão e endereçá-la a cargo maior, para que levem onde houver maiores necessidades.
Então, na sequência, o Paulo fará o passe à distância para o pessoal que está assistindo pela internet. A gente sempre dá aqueles avisos para ficarmos no maior silêncio possível. Procurem não ligar aparelhos sonoros aqui. A espiritualidade está atuando, eles trazem aparelhos. O silêncio é primordial para o trabalho deles. Quanto maior o silêncio, mais nós receberemos. Pode fazer o passo. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus para recebermos um passe espiritual. Que assim seja. Eu gostaria de encerrar essa primeira parte do trabalho com a prece dos anjos guardiões, e endereçá-la a cada um aqui presente. Espíritos sábios e benevolentes mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos, e fazei com que não demos acesso a nenhum espírito que tentaria induzir-nos ao mal. Tirai-nos dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-o de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, e vós, todos os espíritos protetores que vos interessais por nós, fazei-nos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus Pai. Que assim seja, graças